Olá, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Hoje, já segunda semana do mês, graças a Deus, né? Que bom, já que este mês iniciou-se praticamente aí num fim de semana, né? E é maravilhoso, podemos cultuar o nosso Deus, né? Que bom que a gente tem aí essa possibilidade. Que bom que hoje podemos romper as fronteiras das distâncias, né, por meio da internet. Glória a Deus por isso. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Amém. Pai amado, Pai querido, nós pedimos as tuas bênçãos para mais esse encontro, onde vamos refletir sobre a tua santa palavra. Pedimos que abra os nossos corações, nossas mentes, que nos ajude a nos concentrar em tudo aquilo que tens a nos transmitir através de tua serva, que tu derrame sobre ela toda sorte de bênçãos com poder e grande glória do Espírito Santo, e que a mensagem venha de encontro às nossas necessidades, que ela fale à nossa alma, ao nosso espírito, aos nossos sentimentos, que ela venha de encontro às nossas incertezas, às nossas angústias, que ela preencha qualquer vazio que possa existir dentro de nós. Nos ajude nesse instante a conseguir nos desligarmos de todos os nossos problemas pessoais que, porventura, estejam ocupando a nossa mente. Nos prepare para esse momento, nos fortaleça espiritualmente. É o que nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Pai. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus, Espírito Santo, Deus. E boas-vindas a você que está nos visitando aí, quiçá pela primeira vez ou pela segunda vez. Você que já é da casa, boas-vindas também. Nós desejamos uma boa noite para quem nos acompanha aí ao vivo e para quem nos acompanha pelo YouTube. Saudações, bom dia, boa tarde e boa noite para você. Nesse momento, nós vamos cantar ao nosso Deus, nós vamos adorá-lo com toda a nossa capacidade ou com tudo aquilo que nós temos. E nós vamos dizer para ele por que é que nós viemos aqui. Por que que nós abrimos mão de tantas coisas que poderíamos estar fazendo agora para estarmos aqui? Ou seja, nós viemos aqui para adorar o nome do Senhor, para nos prostrarmos diante dele, para dizer para ele que ele é o nosso Deus. E claro, para ouvir o que ele tem a nos dizer nessa noite. E eu tenho certeza que se você abrir o teu coração, se você se concentrar, você não vai sair daqui da mesma maneira que você entrou. Por quê? Porque nós somos bons? Não, mas porque Deus vai falar com você, seja por meio dos louvores, da oração ou principalmente da pregação da palavra dele mesmo. Então nós vamos adorá-lo nessa noite, dizendo literalmente isso, que nós viemos aqui para adorá-lo. Se você souber, cante. Se você não souber, louve ao Senhor de outras maneiras, com gestos, do jeito que você se sentir bem e de um jeito que você acredite que vai sair o melhor de você, porque o nosso tudo é tudo que Deus precisa para fazer o sobrenatural dele. Então vamos louvar ao Senhor, amém? Luz do mundo, vieste à terra.
ti, quero contigo viver. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eterno Rei, exaltado nas alturas, glorioso no céu. Humilde vieste à terra que criaste, por amor pobre se fez. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Eu nunca saberei o preço dos meus pecados lá na cruz. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Oh, Deus. Amém. Boa noite. A paz de Cristo a todos. Boa noite para você que está participando desse culto ao vivo. E cumprimento você também que está assistindo depois esse culto pelo YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que você se sinta bem aqui adorando e louvando a Deus conosco. E o meu nome, para quem não me conhece, é Carolina. E eu vou compartilhar da palavra de Deus com vocês hoje, para a gente refletir juntos, né, sobre o que Deus, creio eu, quer falar com cada um de nós hoje. Então, eu queria, antes de mais nada, já convidar você a orar comigo, para a gente pedir a direção de Deus nesse momento. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai amado, te agradecemos por mais esse dia, por mais esse culto, que nós podemos estar aqui te louvando, te adorando, bendizendo e exaltando o teu nome e aprendendo da tua palavra, Pai, ouvindo a tua voz. E cada um que está aqui, Pai, cada um de nós veio aqui para receber o alimento que vem da tua palavra e fortalecidos, revigorados por esse alimento que vem do Senhor, para que a gente possa então sair daqui e viver uma vida digna, uma vida que te agrada, para que a gente possa vencer as nossas batalhas e glorificar o Senhor e te honrar. E por isso, Pai, que eu te peço agora, em nome de Jesus, que o Senhor me use para falar aquilo que vem de ti, que vem diretamente do Senhor. E não quero falar nada que venha de mim, mas
Quero falar aquilo que o Senhor tem a dizer a cada um, que o Senhor me use para que cada um possa receber aquilo que necessita hoje, Pai, aquilo que vem do Senhor. Então, fala conosco, que o Teu Espírito Santo esteja aqui entre nós, falando ao coração de cada um, dando entendimento, tira toda distração, todo impedimento, tudo aquilo que nos atrapalha, que nos impede de prestar atenção, de participar desse momento, desse culto. Né? Não só da palavra, mas também do louvor, da oração que vai ser feita depois, né, que a gente possa participar juntos, prestar um culto agradável a Ti até o fim. Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria contar para vocês, para iniciar essa nossa reflexão, um episódio que aconteceu comigo há uns meses atrás. Eu estava num estabelecimento comercial, né, pela primeira vez, e eu não enxergo, né, sou deficiente visual, para quem não sabe, mas a pessoa que estava comigo, ela disse assim, esse lugar aqui, o dono desse lugar deve ser crente, né? E eu perguntei assim, por que você acha que o dono desse lugar é crente? E aí ela falou assim, porque tem um quadro aqui na parede e tá escrito nesse quadro, Deus é fiel. E eu fiquei pensando nisso, eu falei, nossa, é verdade, né? A gente, muitas vezes, se você é cristão, é crente, é uma declaração, é uma frase que a gente fala muito, né? Deus é fiel, Deus é fiel. E às vezes a gente fala sem refletir, sem pensar, de forma, às vezes até mecânica, automática, porque é algo que a gente já ouviu muitas vezes. Mas eu acredito que Deus está nos convidando hoje, a todos nós, começar por mim, para que essa frase, Deus é fiel, ganhe um significado novo, um significado especial na nossa vida, que seja uma verdade, que a gente possa ouvir ou dizer essa frase e a gente possa realmente compreender o significado dela para nós, né? Não seja apenas um conceito, uma definição, algo que a gente diz ali sem pensar. E é sobre isso que eu queria, né, pensar junto com vocês hoje. E para a gente começar então a pensar o que é uma pessoa fiel, né? Quando a gente fala que alguém é fiel ou que alguém não é fiel, né? O que vem à nossa mente, né? Uma pessoa fiel é uma pessoa confiável, por exemplo, né? Uma pessoa em que a gente pode acreditar, uma pessoa que diz a verdade, uma pessoa que é honesta, uma pessoa que ela cumpre a palavra, né? Se ela faz uma promessa, se ela diz que vai estar num local, em determinado horário, ela vai estar lá. Se ela diz que vai fazer algo, ela faz, né? Claro, só não vai fazê-lo se por motivo de força maior, né? Mas ela vai procurar fazer. É uma pessoa que não vai trair, não vai mentir, não vai enganar. É uma pessoa que confiável também no sentido de ser constância, uma pessoa que não muda, né? Não é uma pessoa que cada dia diz uma coisa, né? Um dia ela tá de bom humor, outro dia, de repente, ela já tá de mau humor, e é né, uma pessoa inconstante. Né? A pessoa fiel, ela é constante, ela não muda a todo momento, né? E também uma pessoa fiel é uma pessoa zelosa, uma pessoa que demonstra dedicação, cuidado, também é uma pessoa fiel, né? E essas palavras, essas características, esses adjetivos, né, a gente pode pensar na prática nos nossos relacionamentos, né? O que significa, por exemplo, um marido, uma esposa, um namorado, uma namorada que é fiel, né? A gente pode pensar para a gente, o que uma pessoa tem que fazer, como que ela tem que ser, como que ela deve se comportar para que ela receba esse título, né, essa qualificação de ser uma pessoa fiel. Então, por exemplo, né, numa relação ali conjugal, a gente tem a ideia de que aquela relação de intimidade que um tem com o outro é exclusiva, né, aquela pessoa não vai ter, aquele marido, aquela mulher, não vai ter aquela intimidade, aquele tipo de relacionamento com outra pessoa, ele não vai, né, ou ela, na primeira oportunidade ali, trocar o outro por uma pessoa que seja mais bonita, mais inteligente, que tenha mais qualidades, habilidades, que de repente, essa pessoa aqui não está suprindo uma necessidade, algo que eu preciso, algo que eu quero,
então eu vou trocá-la por outra, ou eu vou, né, buscar em outra pessoa ao mesmo tempo, né? Então a gente pode pensar, eu acho que talvez a primeira coisa que vem à nossa mente, né, o relacionamento amoroso, conjugal. Mas a gente pode pensar na fidelidade, uma relação de amizade, por exemplo, o que para você é um amigo fiel? Por exemplo, um amigo que, se você conta algo ali em confiança para ele, ele não vai contar para outras pessoas, né? Ele vai guardar o seu segredo, ele vai, né? Ou alguma coisa que você conta e que é algo que te deixa vulnerável, é algo que, se ele contar para alguém, ele pode te prejudicar, então ele não vai expor isso, né? Expor uma intimidade sua, por exemplo. Ou a gente pode pensar na fidelidade em uma relação profissional, por exemplo, no trabalho, uma pessoa que trabalha para nós e que ela faz bem o seu serviço, né? Uma pessoa confiável, se você esteja você olhando ou não, ela vai fazer aquele serviço, ela vai zelar pelos teus interesses, né? E não apenas pelos interesses dela, né? Pelo benefício financeiro, seja, né? Qual outro for, ela vai olhar por você, ela vai ser honesta, sincera, justa, íntegra, né? Então a gente pode pensar em vários tipos de relação e em vários tipos de características, de papéis, de formas de ser. E quando a gente fala em relacionamento, essa fidelidade que a gente quer que as pessoas tenham por nós, a gente também deve ter para com elas, né? Ainda mais se a gente é cristão, se você é discípulo, discípula de Jesus, você tem esse compromisso de ser fiel. Então, se a gente tem um relacionamento, essa fidelidade, ela tem que ser recíproca, né? E pensando, então, em Deus, né? Queria que você pensasse, quando você ouve ou você fala essa frase que Deus é fiel, o que vem à tua mente de forma prática? Por que Deus é fiel na tua vida? O que ele fez, o que ele faz, ou o que você conhece sobre Deus que faz você afirmar que Deus é fiel? Eu acredito que a maioria de nós, né, a maioria dos que estão participando aqui desse culto, acreditam na Bíblia, nas Escrituras, creem que a Bíblia, que as Escrituras são a palavra de Deus, né, que elas refletem aquilo que Deus deixou para nós. E a Escritura vai dizer para nós, lá no Salmo 33, versículo 4, Salmo 33, versículo 4, vai dizer assim: pois a palavra do Senhor é verdadeira, ele é fiel em tudo o que faz. Então, a palavra de Deus, a Bíblia, a Escritura, vai dizer para nós que Deus é fiel. No que ele diz, a palavra dele, e no que ele faz, né, nos seus atos para conosco. Lá em Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 32, versículo 4. Falando também sobre Deus, vai dizer assim: ele é a rocha, as suas obras são perfeitas e todos os seus caminhos são justos. É Deus fiel que não comete erros. Justo e reto ele é. Então, de quem mais a gente poderia dizer? É que é justo, que não comete erros. Às vezes, nos nossos relacionamentos, por mais que a gente se proponha e se comprometa a ser fiel, a gente erra, a gente falha, né? A gente, sem querer, né, involuntariamente, a gente se engana, a gente é infiel, a gente não consegue fazer, às vezes, as coisas com excelência, a gente não consegue estar presente na vida das pessoas como a gente gostaria, a gente é muitas vezes imprudente, né, inconsequente, fala o que não deve, e claro, a gente pede perdão, mas Deus, ele é plenamente, completamente, perfeitamente fiel, ele nunca falha, ele nunca erra, ele não comete erros, e ele é uma rocha, né? Ele é firme, ele é confiável, ele é constante, ele não muda, ao contrário de nós, né? Que às vezes, quantas vezes a gente vê, né, casais que se casam, prometem fidelidade, e pouco tempo depois ocorre a separação, porque, né, aquela promessa não vale mais para eles, né? Não, talvez não vale mais a pena, as coisas mudam, as circunstâncias mudam, conhecem outras pessoas, né? Enfim, claro que
existem motivos legítimos aí para o divórcio, para a separação, né? Não é essa questão aqui. Mas muitas vezes as pessoas se separam por motivos banais, né? Elas não cumprem as promessas porque elas não se sentem mais felizes, satisfeitas com aquele relacionamento, elas encontram, entre aspas, né, uma pessoa melhor. Mas Deus, ele é fiel. E ele sempre foi, né? Sempre será fiel. Ele é fiel eternamente, antes da criação do mundo, né? E essa fidelidade de Deus, a gente pode perceber de várias formas, de várias maneiras. Ela se manifesta, ela se revela para nós. Uma maneira que às vezes a gente não pensa é a gente olhando para a natureza, a gente olhando para esse mundo criado. Se a gente tem as estações do ano, se a gente tem o dia e a noite, se a gente tem chuva, tem sol, tem as leis naturais, a lei da gravidade, enfim, qualquer outra lei que você possa pensar. Se isso existe e não muda, é por causa da fidelidade de Deus, porque ele criou o universo, mas ele mantém, ele sustenta o universo também. A palavra de Deus vai dizer isso para nós, lá no Salmo 119, versículo 90 e 91, versículos 90 e 91 do Salmo 119, vão dizer assim: a tua fidelidade é constante por todas as gerações. Estabeleceste a terra que subsiste. Conforme as tuas ordens, tudo permanece até hoje, pois não há nada que não esteja a teu serviço. Então, é isso que a gente comentou, né? Deus criou o universo, sustenta, e tudo que foi criado por ele se sujeita a ele. Né? E é por isso que a gente pode confiar que hoje a gente vai dormir, que amanhã a gente vai acordar e o sol vai nascer, e a chuva vai vir no momento certo. E todas as coisas, por exemplo, em relação à natureza, né? A gente tem essa constância, a gente não percebe que isso é uma demonstração da fidelidade de Deus. Mas como a gente comentou antes, essa fidelidade, ela deve ser clara para nós o nosso relacionamento com Deus, né? Não só como um conceito abstrato ou como algo externo, mas como algo que se manifesta na nossa vida, né? Por exemplo, é diferente você falar que uma pessoa é fiel, né? Você conhece uma pessoa ali superficialmente, né? Você não tem um relacionamento com essa pessoa profundo, íntimo. Mas essa pessoa, ela tem uma boa reputação, ela é bem falada, você crê que ela é fiel. Mas quando você tem um relacionamento com essa pessoa e ela é fiel naquele relacionamento com você, é diferente, né? Por exemplo, quando alguém indica um profissional para você, ou você indica um profissional para alguém, um médico, por exemplo, um advogado, não sei, um contador, né? Tô pensando aqui em coisas que são delicadas para nós, a nossa saúde, as nossas finanças, né? Alguma demanda que a gente tenha na justiça. É importante a gente ter pessoas confiáveis, né? E quando alguém nos indica e fala, né, eu confio nessa pessoa, eu indico, eu me responsabilizo, e você aceita essa indicação e tem uma boa experiência, né? Aquela pessoa faz um bom serviço, zela pelos teus interesses. É diferente de você ouvir falar e de você conhecer, de você ter um relacionamento, né? Tanto que eu, pelo menos, eu só indico alguém quando eu já, né, já tive a oportunidade, eu mesma, de experimentar, né, de ter um relacionamento profissional, pessoal, enfim, né, com aquela pessoa, né, quando aquela pessoa se prestou o serviço diretamente para mim, eu conheço, né, eu me relacionei de fato com essa pessoa, né. Então, é diferente quando você ouve falar e quando você experimenta. E Deus deseja que a gente experimente, né, cada vez mais essa fidelidade, porque é um fato. Deus é fiel, né, independentemente de a gente ter um relacionamento com ele ou não, né? Assim como Deus é amor, né, independentemente da gente aceitar esse amor, de a gente amá-lo de volta, Deus é amor e Deus é fiel. E hoje eu queria pensar
qual que é a diferença que faz a gente saber que Deus é fiel e a gente viver, experimentar na prática essa fidelidade do Senhor na nossa vida, né? E uma dessas coisas que a gente pode perceber quando a gente, né, vive essa fidelidade do Senhor na prática, é que a gente saber que Deus é fiel, a gente crê nessa verdade, né? Isso nos previne preocupações. Aquela preocupação que tira o sono da gente, que tira a nossa paz, que deixa a gente doente, que deixa a gente ansioso. Não estou falando aqui da preocupação, né, genuína que a gente tem, aquela preocupação que nos faz ser prudentes, que nos faz planejar o futuro, ter projetos, ter metas, né, lutar, dar passos em direção aos nossos objetivos, né? Não estou falando dessa preocupação natural e necessária, mas é daquela preocupação que o próprio Senhor Jesus, ele condena, né, nos evangelhos, quando ele fala que, por exemplo, ele fala assim, né, quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar 1 hora que seja a sua vida? Então, ele fala isso lá em Mateus, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 27. Não adianta a gente se preocupar com coisas que não nos cabem, que não estão ao nosso alcance, que estão fora do nosso controle. Por exemplo, como que a gente vai morrer? Como que a gente vai deixar esse mundo? Quando? Né? E às vezes, por exemplo, pais, né, se preocupam muito com seus filhos, né? Como é que vai ser quando eu não estiver mais aqui? Né? Como é que vai ser a vida desse meu filho, dessa minha filha? Então, como eu disse, tem preocupações que são válidas, a gente tem que fazer planos, a gente tem que se precaver, mas tem coisas que só nos paralisam, que a gente não pode deixar que essas preocupações, que esses medos nos dominem, né, e sim entregar para Deus. Né? Jesus vai falar das pessoas que se preocupavam demais com o que comer, com o que beber, ou com o que vestir, né? E ele disse então, para que os filhos de Deus, né, confiassem que o Pai sabe que os seus filhos precisam dessas coisas. Então, para que os filhos de Deus buscassem primeiro o reino dele e as suas justiças, né? A sua justiça. E todas essas coisas, a comida, a bebida, a roupa, né, seriam acrescentadas. Jesus também vai dizer que quando a gente se preocupa excessivamente, essas preocupações sufocam a palavra de Deus em nós. Né? A gente fica tão preocupado com as coisas desse mundo, né? Essas coisas ocupam tanto o nosso pensamento, que a palavra de Deus não produz frutos em nós, né? É algo que Jesus condena também. Essa preocupação que sufoca a palavra de Deus na nossa vida, né? Também tem aquele episódio, você deve se lembrar, quando aquelas 2 irmãs, Marta e Maria, recebem Jesus na sua casa. E Jesus está lá ensinando, e Maria está lá aos pés de Jesus, ouvindo, aprendendo. Só que havia serviço para fazer, né? Tinha que servir os convidados, fazer as coisas ali da casa para atender aquelas pessoas bem. Mas Jesus condena a Marta, porque a Marta estava muito preocupada com essas coisas, que eram sim legítimas e necessárias. Mas imagine você receber Jesus na sua casa, você ter a oportunidade de ouvi-lo ali, ao vivo, de estar com ele em carne e osso, e você se preocupar mais com as coisas desse mundo, né? Com a refeição, com atender bem aos convidados e tudo. Então, Jesus condena essa preocupação que tira os nossos olhos, o nosso foco de Deus, né? Da palavra dele, do reino de Deus. Então, em vez de a gente se preocupar demais, né? De perder o nosso sono, a nossa paz, de adoecer, de deixar essas preocupações nos dominarem, a palavra de Deus vai dizer para a gente, lá na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. É bem conhecido, essa passagem é bem conhecida. Então vai dizer, né? Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E aí tem uma promessa, é uma instrução
para que a gente apresente os nossos pedidos a Deus com orações, súplicas e ação de graças. E aí vem a promessa, versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Então, antes mesmo da gente receber a bênção da nossa oração, às vezes ser atendida, a gente já tem essa paz, quando a gente leva as nossas preocupações, as nossas ansiedades ao Senhor. Só o fato da gente orar, da gente conversar com Deus, isso faz a gente se lembrar de quem Ele é, que Ele fez por nós, das promessas dEle para nós na sua palavra. E a paz de Deus enche o nosso coração, a nossa mente. Mas além disso, a gente também pode ter a certeza de que a nossa oração é considerada, é respondida. Deus tem os ouvidos inclinados para nos escutar, para nos responder, para nos atender. E a gente pode ter certeza disso porque é uma promessa de Deus, né? Ele diz para nós orarmos. E o salmista, lá no Salmo 143, versículo 1, ele diz assim: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvidos à minha súplica, responde-me por tua fidelidade e por tua justiça. Então, olha que curioso, né? Esse salmista apela a Deus, não é assim, responde Deus porque eu mereço, porque eu sou maravilhoso, porque eu faço tudo certo, porque eu obedeço todos os teus mandamentos. Não que isso não seja bom, a gente obedecer, a gente aprender, a gente querer melhorar a cada dia, a gente pedir para que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, nos capacite, para que sejamos mais parecidos com Jesus, para que a gente obedeça, assim, os mandamentos do Senhor. Mas não é a isso que esse salmista apela, né, para que Deus escute a oração, mas é a justiça e a fidelidade de Deus, do próprio Deus. Pai, responde a minha oração por causa da tua fidelidade. Então a gente pode ter a certeza de que a oração nossa é ouvida, porque Deus assim prometeu e porque Ele é fiel para cumprir as suas promessas. A fidelidade do Senhor também se manifesta na nossa vida quando Deus nos protege do maligno. É uma promessa de Deus para nós, por causa da fidelidade do Senhor. Então, lá no Salmo 86, versículo 2, Salmo 86, versículo 2, o salmista vai dizer assim, dirigindo-se a Deus: guarda a minha vida, pois sou fiel a ti. Tu és o meu Deus, salva o teu servo, que em ti confia. Então a gente vê um salmista, um servo do Senhor, dizendo, né, aquilo que a gente comentou, que a fidelidade, um relacionamento que a gente tem com as pessoas e com Deus, ela deve ser recíproca, né? Então a gente deve buscar ser fiel ao nosso Deus, amando o Senhor de todas as forças, amando o nosso próximo e confiando, né? Ele diz aqui, salvando o teu servo que em ti confia. Então eu confio no Senhor. Eu sei que o Senhor é fiel, eu creio na tua fidelidade, eu creio que eu posso confiar no Senhor. E por isso eu busco ser fiel também. Então não é que ele está dizendo aqui que, né, como eu falei antes, eu sou fiel, então o Senhor me deve algo, né? Mas é no sentido de ter um relacionamento e de buscar, né, seguir os caminhos de Deus, os mandamentos do Senhor, obedecê-los e confiar na fidelidade dele, que ele é fiel, né? Colocar a sua confiança nele e não em outras coisas, em outras pessoas, em riquezas, em poder, em status, enfim, né? Mas né, o Antigo Testamento fala de outros deuses, né? E a gente trazendo para a nossa realidade hoje, não são deuses como naquela época, muitas vezes imagens, mas são outras coisas ou pessoas que tomam o lugar de Deus na nossa vida, né? Então a gente, às vezes, sem perceber, coloca a confiança nessas coisas ou nessas pessoas mais do que em Deus, né? Então ele
apela mais uma vez para a fidelidade do Senhor, né? E ele pede por salvação, né? Guarda a minha vida pela tua fidelidade. Jesus Cristo, ele quando vai orar pelos seus discípulos, incluindo a nós, lá no Evangelho de João, capítulo 17, ele vai dizer assim, né? Não rogo, Jesus falando, né? Orando ao Pai, não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Então é Jesus pedindo pela nossa proteção do mal, né? A palavra vai dizer que a nossa luta, as nossas batalhas, no fim das contas, elas não são contra pessoas, mas são contra forças do mal, contra o diabo e os seus demônios que usam, sim, pessoas, circunstâncias para nos atacar, né? E nós devemos confiar na proteção do Senhor, no sustento, na força do Senhor, para vencermos as nossas lutas diárias, né? Lá na segunda carta também, aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. Segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 2 e 3. O apóstolo Paulo vai dizer assim para aqueles irmãos de Tessalônica, né? E também vale, claro, que para nós, né? Ele vai dizer assim: orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Ou seja, nem todos creem no Senhor como Salvador, nem todos querem, né, o reino, nem todos aceitam, nem todos recebem o reino de Deus, nem todos creem nas promessas. Existem pessoas, né, usadas pelo diabo, ele vai dizer aqui, né, dos homens perversos e maus, né? Então a fé não é de todos. Então, orem para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. Mas, ele continua aqui, né, no versículo 3. Mas o Senhor é fiel, ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Então, a promessa do Senhor para nós, se nós o invocarmos, se nós clamarmos a ele, ele vai nos fortalecer nas nossas lutas, nas nossas batalhas, e vai nos guardar do maligno. Glória a Deus. Amém. A fidelidade do Senhor também, quando a gente crê nessa verdade, quando a gente vive essa verdade, ela nos dá encorajamento. A palavra de Deus vai falar para nós, vai relatar para nós a história do profeta Jeremias, que profetizou num momento muito difícil, e em que, um momento de juízo de Deus, um momento que o povo também estava com o coração endurecido, não queria dar ouvidos à palavra de Jeremias, né, para se arrependerem, se voltarem para Deus. Mas nesse contexto, né, estando muito triste pela realidade que ele estava vivendo, Jeremias escreveu aqui, né, no seu livro aqui, no livro de Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 26. Então, Lamentações, capítulo 3, versículos 22 ao 26, é aquela passagem que logo antes vai dizer para a gente trazer a memória naquilo que nos dá esperança, né? Essa passagem é bem conhecida. Nos momentos difíceis, a gente se lembrar do que nos dá esperança. E aí, no versículo 22, ele vai dizer assim: graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Digo a mim mesmo: a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Então, é uma direção aqui da palavra de Deus para nós, para a gente se voltar para Deus nesses momentos difíceis de tribulação, de luta, de dificuldade, de tristeza, de sofrimento, e confiar que o Senhor é bom para aqueles que colocam a sua esperança nele, para aqueles que o buscam, e que a gente pode esperar com tranquilidade, com paz, descansar em Deus, porque ele é fiel. Ele cumpre as suas promessas e ele prometeu salvação para nós, né? As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã.
Então, pra gente, né, ter encorajamento mesmo por meio dessa palavra e olhar para esse servo de Deus, né, o profeta Jeremias. É tanta coisa que a gente poderia falar aqui, né? Não dá para falar tudo, mas por isso é tão importante a gente ler a Bíblia, a gente conhecer, a gente buscar aprender, se familiarizar, para conhecer essas histórias de pessoas que tiveram esse relacionamento com Deus, que a gente também tem, alguns de nós, alguns talvez não tenham, pensam em ter, talvez, ou se afastaram, mas por meio desse relacionamento dessas pessoas com Deus, a gente pode aprender, porque essas pessoas já viveram coisas que a gente está vivendo, ou vai viver, ou talvez já tenha vivido também, e não tenha conseguido, né, às vezes, ter vitória, ou às vezes coisas que a gente viveu nos afastaram de Deus. Então, é importante a gente conhecer essas histórias dessas pessoas também que passaram pelo que a gente passou, e se lembrar também que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, também passou por muitos sofrimentos, por, né, muitas lutas e, né, que culminaram na sua morte de cruz por nós, mas passou por coisas que nós passamos também, né, e que a gente possa, então, receber, né, encorajamento da palavra do Senhor, né, especialmente e particularmente da fidelidade dele, né, porque por causa da sua fidelidade a gente pode confiar, descansar e confiar mesmo nas promessas dele para nós. E, por último, né, eu acho que é importante a gente pensar, né, que diante de tudo isso, a fidelidade do Senhor nos conduz, nos leva ao louvor e à gratidão a Ele. A gente pensando, né, no começo dessa minha mensagem, dessa reflexão, eu pedi para você tentar lembrar, né, de motivos, de coisas que o Senhor fez por você, que demonstram, né, que expressam a fidelidade, episódios na sua vida, né? E tenho certeza que você pensou aí em muitas coisas. Para mim, o fato, por exemplo, de eu estar aqui hoje, de eu poder participar desse culto, de eu poder trazer essa mensagem, que eu acredito que é uma reflexão, né, uma mensagem que vem de Deus, primeiramente para mim, que a recebi primeiro, e para todos nós. Foi Deus quem trouxe, foi a fidelidade do Senhor que possibilitou que eu estivesse aqui, que você estivesse aqui ouvindo essa mensagem, que você recebesse esse encorajamento do Senhor, essa oportunidade de conhecê-lo mais, de experimentar a fidelidade dele. Eu sou uma pessoa, como eu disse, cega, deficiente visual. Eu nasci prematura, né? Nasci de 7 meses, então, né, passei também por muitas lutas aí em questão de saúde, mas graças a Deus eu estou aqui, eu não morri, como muitos bebês, né, que nasceram, que estiveram ali comigo na incubadora, eles morreram. Então é pela fidelidade do Senhor que eu estou aqui, que eu hoje, né, tenho um trabalho, consigo sustentar a minha família, apesar da minha deficiência. E essa fidelidade não é só para mim, é para cada um, para todos que tem esse relacionamento com o Senhor, porque Deus é fiel, independentemente de a gente ser fiel ou não, né? É muito curioso isso, porque lá na carta de Paulo a Timóteo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículo 3, capítulo 2, versículo 3 da segunda carta de Paulo a Timóteo, vai dizer que se nós somos infiéis, Deus permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Então, se Deus fosse infiel, ele teria que negar-se a si mesmo, e ele não pode negar-se a si mesmo. Então, mesmo que a gente seja infiel, né, às vezes nos nossos relacionamentos né, com as pessoas, elas nos retribuem, né, ou a gente, infelizmente, é assim também, por vezes, né, nós retribuímos conforme as pessoas se comportam, né, para conosco. Então, se a pessoa foi infiel, eu vou ser infiel também. Mas Deus não é assim, ele permanece fiel. Isso quer dizer que a gente vai, por isso, ser infiel, viver de qualquer jeito? Não, claro que não. Mas isso
nos encoraja naqueles momentos, como eu disse, que a gente acaba sendo infiel, a gente acaba traindo os nossos valores, os nossos princípios, e assim traindo a Deus, né? E a gente se arrepende, a gente percebe, a gente quer mudar, a gente pede a Deus que nos capacite para que a gente mude, para que a gente não repita os mesmos erros, os mesmos pecados. Mas o fato é que a gente foi infiel, né? Mas diante disso, nesses momentos, a gente pode ter a certeza que, apesar da nossa infidelidade, Deus permanece fiel porque Ele é fiel, né? Independentemente de nós. Mas, como eu dizia então, essa fidelidade do Senhor e sabermos que Deus permanece fiel, Ele é fiel e sempre será assim, isso nos conduz ao louvor, à gratidão a Deus. Porque Ele é, pelo que Ele faz por nós, tenho certeza que você pensou aí em várias coisas, em vários episódios, em vários momentos em que Deus derramou da sua graça na sua vida e demonstrou a fidelidade dele de forma prática, de forma concreta. Então a gente não pode fazer outra coisa senão louvar ao Senhor. Então, lá no Salmo 59, versículo 16, Salmo 59, versículo 16, diz assim: mas eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Então, aqui a gente tem uma pessoa, né, que, como eu disse, ela tem um relacionamento com Deus, ela não está falando da fidelidade de Deus de uma forma ali distante, abstrata, né? Eu cantarei louvores à tua força, de manhã louvarei a tua fidelidade, pois tu és o meu alto refúgio, abrigo seguro nos tempos difíceis. Então, eu tenho experiências com Deus, eu sei que eu posso confiar nele, que eu posso me refugiar, que eu posso me abrigar, que ele me socorre nos tempos difíceis, né? Salmo 92, versículos 1 e 2. Salmo 92, versículos 1 e 2 vai dizer assim: como é bom render graças ao Senhor e cantar louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Anunciar de manhã o teu amor leal e de noite a tua fidelidade. Então, a gente saber, a gente viver, a gente experimentar a fidelidade de Deus nos faz querer anunciar, proclamar, declarar, contar para todo mundo, né, dessa fidelidade do Senhor para conosco, compartilhar e desejar que as pessoas também queiram experimentar dessa fidelidade, assim como nós, né? E diante da fidelidade, então, do Senhor, como eu disse, a gente deve responder buscando ser fiel também, né? Salmo 86, versículo 11 vai dizer assim, salmista, Salmo 86, versículo 11 vai dizer assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Então aqui é o salmista pedindo a Deus. É esse salmista que sabe que o Senhor é fiel. O Senhor ensine o caminho para que ele ande na verdade do Senhor, assim que nós devemos também, né, seguir esse exemplo e pedir, né? Ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade. Dá-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. Também diante dos sofrimentos, né? Aqui já estou terminando a minha mensagem. Mas primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, vai dizer assim: por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar suas vidas ao seu fiel Criador e praticar o bem. Então, ele está falando aqui de pessoas que, né, tem pessoas que sofrem por serem ladrões, assassinos, por serem desonestos, por, né, sofrerem as consequências daquilo que elas mesmas fazem. Mas nem sempre o sofrimento, né? Muitas vezes o sofrimento não é uma consequência daquilo que nós fazemos, né? Mas é consequência do pecado, da injustiça, da maldade, do homem, né? E
Às vezes nós sofremos justamente por querermos fazer o que é correto, o que é justo, fazermos aquilo que a palavra de Deus nos ensina, e as pessoas que se opõem a isso nos causam dor, nos causam sofrimento. Então ele diz para que as pessoas que estão nessa situação de sofrimento, elas confiem, né, as suas vidas ao Senhor, fiel Criador, e pratiquem o bem, né, para que a gente possa continuar praticando o bem. Não porque as pessoas merecem, mas porque Deus é fiel. Então, por amor, por gratidão, por fidelidade, lealdade a Ele, a palavra dEle, é o que Ele nos pede. Então, por amor ao Senhor, a gente deve continuar praticando o bem. E, para terminar, então, vou terminar com a palavra que está lá em Hebreus, capítulo 10, versículo 23, que é um fechamento mesmo daquilo que é um resumo, talvez, ou uma instrução para nós, né, diante de tudo isso que a gente ouviu. Hebreus 10, capítulo 23, vai dizer assim, né? Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, Deus tem promessas para nós. E a gente pode confiar nessas promessas, e a gente pode se apegar a essa esperança, porque Deus é fiel para cumprir essas promessas. E o maior exemplo, a maior demonstração de fidelidade do Senhor foi o que Ele fez por nós, morrendo na cruz por nós, se sacrificando por nós, sendo perfeito, sendo justo, morrendo no nosso lugar, morrendo como um pecador, sem ser pecador. Deus não negou o seu melhor para nós. O seu melhor é o seu filho, santo, puro, sem pecado. E Ele deu esse filho no nosso lugar. É a maior demonstração de amor, de fidelidade que Ele poderia ter para conosco. E isso foi necessário e tornou possível que a gente pudesse ter esse relacionamento com Deus. Relacionamento de pais e filhos. Que para que a gente pudesse ter a salvação, para que a gente pudesse ter a vida eterna, para que a gente possa, um dia, quando a gente partir desse mundo, a gente um dia ressuscitar e viver eternamente com Deus, com Jesus, com os nossos irmãos. Isso só foi possível pelo sacrifício de Jesus. E quando a gente se afasta, quando a gente menospreza esse sacrifício maravilhoso, essa oportunidade de termos esse relacionamento com Deus, a gente está desprezando a fidelidade do Senhor, né? A gente está dando as costas, né, pro maior sacrifício, para a maior demonstração que Deus poderia ter de amor por nós. Então, que você possa se lembrar da fidelidade do Senhor, que isso te traga renovo, te traga força, te traga alegria, motivação para prosseguir nos caminhos do Senhor, para se alegrar, né, nos momentos felizes, se lembrando que esses momentos só são possíveis, as vitórias só são possíveis, a abundância, a prosperidade, por causa da fidelidade do Senhor. E que nos momentos de escassez, de sofrimento, de tristeza, de luta, de dor, de perda, o Senhor continua fiel, Ele continua com você, Ele continua ao teu lado, Ele é a tua força, Ele está com você, Ele não vai te abandonar, porque Ele é fiel o tempo todo. Então, que você possa, quando ouvir essa frase, ou quando disser que o Senhor é fiel, que Deus é fiel, que você possa sempre se lembrar daquilo que quem Deus é para você, né, desse relacionamento que você tem com Ele, do que Ele fez, do que você já conhece, e buscar conhecer cada vez mais o Senhor, experimentar na prática dessa fidelidade, porque com as pessoas nós podemos ter dúvida, né? A gente entra num relacionamento, seja afetivo, profissional, né, de amizade, amoroso, qualquer tipo de relacionamento, a gente começa um relacionamento esperando, né, fidelidade, esperando lealdade, mas às vezes a gente se decepciona, às vezes as coisas não são como a gente espera, às vezes a gente promete algo e a gente não consegue cumprir, mas com Deus não é assim, com Deus não tem esse risco, porque Ele é fiel,
mesmo quando a gente não é fiel. E isso nos faz buscar cada vez mais sermos fiéis, seguirmos, aprendermos e obedecermos aquilo que Ele nos ensina. Então, eu queria terminar com uma breve oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigada por nos lembrar que o Senhor é fiel e que isso faz toda a diferença na nossa vida, que isso nos dá alegria, nos dá paz, nos tira, né, as preocupações excessivas, nos protege, Pai, do maligno. Obrigada por nos lembrar, nos dá encorajamento e nos faz querer te louvar, te agradecer, e é isso que nós fazemos nesse momento. Obrigada pela tua fidelidade, pelo teu cuidado, pelo teu amor por nós, que cada um que ouviu essa mensagem possa experimentar mais e mais da tua fidelidade, que aqueles que não te conhecem possam te conhecer, ter esse relacionamento maravilhoso contigo, te recebendo como Senhor e Salvador das suas vidas, Pai. É o que nós te agradecemos e oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Fique na paz de Cristo. Amém. Muito obrigado, Deus, pelo Senhor ter nos lembrado mesmo que Tu és fiel. Que fantástico pensar que a fidelidade do Senhor sempre esteve conosco, sempre estará conosco. E não só isso, mas que Ele nos mostra o tanto que Ele é fiel para conosco em todas as situações do nosso dia a dia. E hoje Ele nos ensina e nos mostra a como olhar o mundo de outro jeito, né? Porque, com certeza, todas as vezes que nós agora ouvirmos sobre as estações do ano, sobre os dias e as noites, sobre a chuva e o sol, a gente vai lembrar. E a gente pede ao Senhor, Pai, que a gente se lembre mesmo que o Senhor é fiel. Veja só, aconteça o que acontecer, o verão vai vir, o outono virá, o inverno, a primavera e assim por diante. Aconteça o que acontecer, o Senhor estará conosco e está conosco. E o Senhor é fiel, é constante, é maravilhoso. E não pelo nosso merecimento, mas pela tua fidelidade, é que a gente pode estar aqui, é que a gente pode ter a certeza de que as nossas orações são ouvidas e de que todas as histórias negativas da nossa vida, ou tudo que a gente passa, o Senhor está conosco em tudo que a gente passa, porque Ele é fiel em todo tempo Ele é fiel, e Ele não é fiel a nós. Também é, né? Como a gente aprendeu, mas Ele é fiel a Ele mesmo, né? Ele é fiel ao que Ele disse, ao que Ele se propôs, e consequentemente fiel a nós também. Então, glórias ao teu nome, Pai. Obrigado por essa palavra, e vamos louvar o nome do Senhor dizendo exatamente isso, que Ele é fiel a nós, é fiel a Ele próprio, é fiel ao amor dEle, à justiça dEle, que Ele nunca mudou, nunca vai mudar, que Ele nunca nos faltou, e que aconteça o que acontecer, na terra, nas estrelas, no mar, nas montanhas, Ele está e estará sempre lá, sempre conosco, e deu o único filho dele, para, se nós quisermos, nós termos a chance de estarmos com Ele na eternidade. E que nós queiramos. Eu quero, espero que você queira também, porque Deus é maravilhoso. Vamos cantar a Ele. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder aos teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel.
fiel Senhor, dia após dias, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, solo a estrelas no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois te louvar. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dias, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperanças, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, com bênção sem fim. Tua mercê me sustenta e me guarda. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, Senhor, fiel a Senhor, meu Deus, meu Pai, mais uma noite, terminamos esse culto glorioso, em honra e glória e louvor a Ti, Pai amado. Muito obrigado por ter nos permitido assistir a mais um culto, adorado ao Teu nome. Muito obrigado pelos louvores, pela mensagem que tanto falou em nosso coração, em momento oportuno. Peço a Ti, Deus, que essa palavra, esse louvor, este culto, tenha bastante alcance, para que as pessoas ouçam e entendam e saibam a Tua grandeza, a Tua fidelidade, a Tua grandiosidade, mesmo quando nós falhamos perante a Ti, Pai. O Senhor não consegue negar a si próprio e ainda assim continua sendo fiel a nós. Muito obrigado pela Tua fidelidade, Pai. Muito obrigado pela Tua glória em nossa vida, pela Tua misericórdia, Pai. Que tenhamos uma semana abençoada, que Tua misericórdia continue sobre a nossa vida, Pai amado,
e que o Senhor nos permita ver a tua fidelidade, a tua grandeza em cada pequeno momento que às vezes a gente passa tão rápido pela nossa vida que não consegue dar valor, não consegue ter a gratidão necessária e digna para honrar e engrandecer o teu glorioso nome, Pai. Assim, desde já te agradeço, te entrego a minha oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarda. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e lhe conceda graças. Que o Senhor volte o rosto para você e lhe dê paz. A igreja diz amém. Lembrando, pessoal, que nossos cultos acontecem todas as quintas-feiras, às 20 horas. O link para participação estará na descrição. Peço a vocês hoje a palavra-chave será fiel. Ok? Deixe a palavra-chave e ganhe um coraçãozinho para eu saber que você assistiu até aqui. Lembrando que vocês podem comentar, né? Deixando seus pedidos de oração, também eventuais dúvidas, e também poderão mandar esses pedidos por e-mail. E o e-mail também, assim como o link de participação do culto, estará na descrição. Mais uma vez agradeço a presença de todos. Que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Tenham todos uma excelente semana, um excelente dia, tarde e noite.